falar para você sobre como fazer uma transição de carreira para atuar na área do desenvolvimento humano, para trabalhar como terapeuta, para trabalhar como profissional que transforma a vida de outras pessoas, sendo bem remunerado por isso. Se você deseja atuar nessa área, se você deseja fazer uma transição de carreira, se tornar terapeuta profissional, trabalhar na área do desenvolvimento humano, tenho certeza que esse conteúdo de hoje pode fazer toda a diferença para você. Muitos que começam no mercado do desenvolvimento humano desistem de trabalhar com desenvolvimento humano e, sem perceber, no meio dessa desistência de trabalhar com desenvolvimento humano, se esquecem que o desenvolvimento humano vai acompanhar eles por toda a vida. Então, de qualquer forma, seja você que vai atuar como advogado, médico, dentista, qualquer coisa que você for fazer na vida, saiba que os conhecimentos que você adquire na área da terapia, você vai levar para a sua vida como um todo. E antes de trazer conceitos sobre transição de carreira, é importante entender o que você quer. Realmente, será que você quer de verdade se tornar um terapeuta profissional, trabalhar nessa área do desenvolvimento humano? Um dos erros comuns que eu percebo é que algumas pessoas entram para esse mercado com a ideia só de trabalhar como terapeuta. Nada de errado. Mas se você quiser realmente se destacar nesse mercado, uma das coisas que você deve levar em consideração na transição de carreira é entender que você não vai trabalhar somente como terapeuta. Você vai aprender conceitos do desenvolvimento humano de forma a, quem sabe, dar treinamentos, dar palestras, você, quem sabe, ter um curso online, fazer workshops, você fazer terapia individual, terapia em grupo, escrever livro, e tem várias outras formas de levar a sua mensagem. Se você pensar em levar a sua mensagem somente no 1-a-1 na terapia, você ainda não entendeu o jogo do desenvolvimento humano, como é possível crescer nessa área. E nada de errado se você também quiser só fazer a questão de trabalhar só a terapia 1-a-1, só que eu estou querendo trazer para você que a sua mensagem não vai alcançar tantas pessoas quanto ela poderia alcançar. E por que falar isso é importante? Porque eu vejo alguns terapeutas, algumas pessoas que trabalham nessa área do desenvolvimento humano falando coisas que eu percebo que ainda é falta de noção, maturidade ao entender o processo. Como assim? Eu vou te explicar de forma mais clara. Imagina uma pessoa que deseja atuar profissionalmente como coach profissional. E aí ele fala assim, eu quero atuar como coach, mas ainda não estou conseguindo viver de coach, mas eu estou dando muito certo como treinador. Cara, para que separar uma coisa de outra? Para que separar, eu estou dando muito certo como terapeuta, mas eu não consegui deslanchar na minha carreira de coach. Eu estou dando muito certo como mentor, mas eu não consegui deslanchar minha carreira como terapeuta. Não separe essas coisas. Como assim não separe essas coisas? Romani, você está maluco? Vou te explicar o porquê. Porque o seu cliente, ele não quer saber. E por que você está falando cliente, Romani? Não falaria paciente? Porque eu gosto de olhar para o ser humano como se ele não tivesse quebrado. Então eu prefiro chamá-lo de cliente. Mas se você quiser, você pode chamar de paciente. Tudo bem. Então o seu paciente, o seu cliente, ele não quer saber se você está usando hipnoterapia, se você está usando coach, se você está usando programação neurolinguística, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise ou o que for. Ele quer saber, dentro do processo com você, ele vai conseguir alcançar aquele objetivo que ele se propõe? Ele não quer acredite, ele não quer saber se é um curso online, se é um treinamento, se é em grupo, se é individual, necessariamente. O que de verdade ele quer é alcançar um objetivo. E aí esse objetivo para algumas pessoas pode ser, eu quero melhorar o meu relacionamento. Ele não quer saber se você vai fazer isso através de espiritualidade, de mentoria, de coaching, de PNL, de terapia ou do que for. Ele quer saber, ao participar de um programa com essa pessoa, eu consigo melhorar o meu relacionamento? Esse programa pode ser um livro, esse programa pode ser uma mentoria em grupo, esse programa pode ser um treinamento, pode ser uma palestra, pode ser N coisas. Então, é importante cada vez mais você entender, você não precisa pensar, eu já domino a constelação, mas eu não domino a programação neurolinguística. Eu domino a terapia cognitivo-comportamental, mas eu não domino a psicanálise. Eu domino a psicanálise, mas eu não domino a hipnoterapia, assim por diante.
Gente, o seu paciente, o seu cliente, ele não quer saber exatamente o que você vai usar para ajudar ele. Ele quer saber se eu investir, eu vou ter o retorno que eu quero na minha vida baseado no meu objetivo? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Aí, eu quero até trazer clareza para você. Você não precisa pensar assim, eu ainda tô fazendo um curso. Não é um curso que vai fazer com que no final do curso você se torne preparado. É você entrar em ação e, enquanto isso, você vai fazendo várias formações e cursos, tendo network, investindo em estar próximo de pessoas que estão dando certo, que aí você vai conseguir ter bons resultados. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, ainda estou no curso, Zuleide falou. Olha, o Instituto Romani, ele tem uma plataforma de curso, ele não tem um curso só. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que isso é a melhor. Porque se eu chegar e falar assim, só um curso, a pessoa que está começando ou pensando em fazer uma transição de carreira, ela tem a ideia, desculpa o termo aqui, a ideia idiota de achar que quando ela fizer um curso, ela nunca mais precisa estudar. Que aí ela pode, terminei os estudos e agora eu já sou terapeuta porque eu terminei os estudos. Não. Você, se você quiser ser um bom terapeuta, uma boa terapeuta, trabalhar com desenvolvimento humano de forma séria, você vai estudar o resto da vida. Para sempre. Então você vai fazer um curso, você vai pegar a certificação dele, ou o que for, e vai continuar estudando outros cursos e aprofundar naquele conhecimento, e aprofundar mais o resto da vida, se você quiser ser um bom profissional. Então não é porque, nossa, eu fiz o curso de hipnose e agora eu já estou pronto e eu já sei, não. O curso te deixa suficientemente preparado para começar. E aí você continua estudando o resto da vida. Por isso a plataforma do Instituto Romani é uma anuidade, porque isso faz ser muito melhor. Porque isso faz atualizações semanais, atualizações mensais, novos conteúdos. Isso sobe a régua. E da mesma forma, eu quero que você entenda que se você quiser ser um profissional respeitado, é uma coisa que você vai ter que fazer como estilo de vida. Estudar, se dedicar, se importar com o cliente. Se você entrar no mercado de terapia pensando só no ganho financeiro, eu quero te dizer, me desculpe, você não, as chances são que você não vai dar certo. Inclusive, eu te digo uma coisa, se você entrar no mercado de terapia pensando só no ganho financeiro, tem outros mercados que têm maior ganho financeiro do que o mercado de terapia. O mercado do desenvolvimento humano é além do dinheiro, é uma missão. É uma coisa de você querer fazer a diferença na vida das pessoas, na sua própria vida, de se sentir útil, de sentir que você fica feliz ao ver o sorriso no rosto do outro, que você até de graça faria isso e ainda bem que vai ter pessoas pagando você para isso, para você viver e viver muito bem, conseguir ter liberdade financeira, fazendo aquilo que você ama. Aí faz sentido. Se você quiser ser muito bem remunerado, sim, é possível. Só que não é uma pílula mágica. É trabalho, é dedicação. E você vai ter que se desenvolver, você vai ter que estudar. Isso é importante para pensar na transição de carreira para quem deseja ser terapeuta. Para quem olha e fala assim, quanto que é a média que cobra uma sessão terapeuta? Aí ele olha lá, vai cobrar, vou dar um exemplo aqui, R$250. Aí ele pensa, nossa, se eu fizer 4 sessões no dia, eu faço R$1.000, eu vou ser terapeuta. Isso aí vai dar muito dinheiro. Se o cara for com essa mente, desculpa, ele vai ter muita dificuldade para conseguir fazer dar certo. É possível ser muito bem remunerado? É. Só que o que de fato vai te fazer ser muito bem remunerado é ter a mentalidade de servir. E ter a mentalidade de servir, e além dessa mentalidade de servir, ter a mentalidade de ter ambição, de cobrar pelo que você está servindo, de ter estratégia para cobrar pelo que você está servindo. E aí, eu estou dando uma lida aqui nos comentários de vocês, uma coisa relevante que eu quero trazer para você também nessa aula. Como eu me preparar para uma transição de carreira? O primeiro passo é olhar para dentro. E o que eu gostaria de fazer? Conversa com quem já vive daquilo que você gostaria de viver. Entenda a rotina dessa pessoa.
Porque ao olhar a rotina de alguém que vive do desenvolvimento humano, você começa a ampliar a sua mentalidade e ver se é aquilo mesmo que você desejaria. Vamos lá. Pensando o seguinte, além de olhar a rotina, pensar o que no desenvolvimento humano ou o que no mercado de terapia você gostaria de fazer. De repente não é só atendendo a um, ou de repente é. Qual o seu perfil? Você prefere o atendimento 1 a 1? Você prefere falar para muitas pessoas? Você prefere treinamentos? Você prefere palestras? Você prefere grupos? Você pensa que talvez deveria fazer o seu curso online? O que você pode oferecer além só de pensar na terapia? A pessoa falou, posso fazer terapia com parentes? O Elvis perguntou. Existem diferentes respostas para essa pergunta, mas para mim a resposta é sim. Só que, obviamente, quando você perceber necessidade, encaminha para outra pessoa. Por quê? Porque existe uma resistência daquela pessoa em relação a você, na maioria das vezes. E talvez pré-julgamentos seus em relação a outra pessoa. Mas enquanto se tratando de terapias pontuais, eu acho que ela pode ser interessante. Se tratando de terapias de maior período de duração, eu recomendo você indicar um outro profissional. Exemplo, se a pessoa vai fazer terapia onde ela vai ter um acompanhamento mais de longo prazo, eu recomendo encaminhe para um outro profissional. Se você vai fazer uma intervenção, por exemplo, ela tem medo de elevador. A minha mãe tinha fobia de elevador. Eu fiz uma intervenção com a minha mãe, ajudei ela e hoje ela consegue andar de elevador. Mas percebe, foi uma intervenção pontual. Agora, se ela estivesse precisando de uma terapia mais constante, aí eu recomendaria procure um outro profissional. Deu para entender essa lógica aqui? Quando for algo mais pontual, você pode ajudar bastante. Quando for algo que a pessoa vai ter mais longo prazo, eu recomendo que indique outro profissional, até porque exige tempo também. E outra, eu recomendo, se você quiser ser um bom terapeuta, eu recomendo fortemente que você invista em terapia pelo menos alguma vez na vida, para você entender como é você passar por terapia no papel de paciente, no papel de cliente. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem um parente que ele está com uma questão pontual de ele está com problema para dirigir. De repente você pode ajudar a cobrar a sessão, fazer pontual, e se você perceber que vai necessitar de um acompanhamento mais de longo prazo, talvez mexer em mais questões aí, de repente você indica acompanhamento com outro profissional, ou que seja multidisciplinar, dependendo se você achar que pode resolver mais pontualmente. Eu gosto de pensar assim, quando se trata de parentes ou pessoas próximas, se for algo mais pontual, ótimo. Se não, eu prefiro indicar a outra pessoa para que ela faça um acompanhamento com essa pessoa de mais longo prazo, que fica uma resistência menor e um pré-julgamento menor, tanto de você em relação ao cliente-paciente, quanto do cliente-paciente em relação a você. Como descobrir o meu perfil de terapeuta? A Priscila colocou aqui. É olhar para dentro, Priscila. Você tem que olhar para dentro. Toda vez que você procura essa resposta fora, você está buscando a aprovação dos outros. O que os outros deveriam querer que eu fosse? Não, é você. O que você gostaria de fazer? É simples, é autoconhecimento. O que você quer. E aí, eu vou te contar. Testa. Faz. Sabe como você descobre? Fazendo. Não é perguntando para alguém, é fazendo. Isso é investir em autoconhecimento. É chegar e atender uma pessoa, ver como você se sentiu, ver o que aquilo significou, ver a rotina do atendimento. Aí, de repente, você pode fazer um curso online. De repente, você pode fazer um treinamento. De repente, você pode fazer uma palestra. E ao fazer, você descobre. Porque existe uma ilusão enorme de quem não faz. O cara que fala assim, eu quero lançar o meu curso online, mas ele não sabe qual a rotina necessária para fazer isso acontecer, ele tem uma ilusão. Porque na hora que ele tem que pagar o preço e fazer o que é necessário para que o curso online dele saia, ele pode descobrir que não é aquilo que ele quer. Talvez aquilo desgasta ele muito e ele não sabia o quanto aquilo iria desgastar. Da mesma forma, aquela pessoa que diz, eu quero
atender 1 a 1, mas não atendeu ainda, ela pode ter uma ilusão sobre o que é. Ou eu gostaria de dar mentorias, mas não entregou mentoria ainda, pode ter uma ilusão do que é. Aquela pessoa que fala, eu gostaria de dar palestras, mas não teve uma rotina de trabalhar profissionalmente com palestras ainda, ele pode ter uma ilusão do que é. Por quê? Eu vou dar um exemplo, um amigo meu, o Renner, ele viaja o Brasil inteiro dando palestras em diferentes lugares pelo país. Transforma muitas vidas. Só que percebe que isso tem um preço, e não é um preço baixo. O quanto é esse estilo de vida, por outro lado, talvez priva ele de várias outras coisas que ele tem que dizer não para poder ter vivido esse estilo de vida durante vários anos. Vocês estão entendendo? Eu não sei, mas talvez o Renner poderia, sei lá, ter um filho, tá com outra situação de vida e nada de errado ele é porque ele escolheu e ele teve disposição para pagar o preço e aí ele teve também um reconhecimento por aquele preço que ele pagou. Então é importante ter esse tipo de mentalidade. Não é só o que eu quero, mas o que eu estou disposto a pagar o preço para conseguir. Porque talvez eu quero fazer atendimento 1 a 1 mesmo. E isso vai trazer significado para mim. Uma das vantagens que tem atuar nessa área do desenvolvimento humano, principalmente em relação ao mercado de terapia, é você entender que você vai trabalhar muito com a sua mente. Você vai trabalhar muito mais com o cognitivo do que com o corpo só. Por quê? Porque, exemplo, se for uma pessoa que tenha 70 anos de idade, ela consegue trabalhar como terapeuta. Agora vai complicar para essa pessoa trabalhar de servente, de pedreiro, até dá, mas percebe que vai ser um desgaste muito maior. Então, essa também é uma área que tem muitas vantagens e tem os seus desafios. Vai ter dia que alguma coisa que aconteceu na terapia te deixa mal, vai ter pessoas que podem falar mal de você, principalmente se você quiser trabalhar, vamos supor, vender cursos online. Na hora que chegar alguém que não te conhece e que gosta de julgar outras pessoas e que se acha dono da verdade, começar a te querer ridicularizar na internet, falar mal de você, porque isso acontece para quem está mais em evidência. Então, será que você quer estar em evidência? Será que você quer, de certa forma, ganhar o reconhecimento que você diz que quer? Você está disposto a conseguir lidar com as pedradas que vêm? Então, começa